Vamos iniciar então nosso estudo de hoje, nossa vivência. Hoje nós vamos aqui juntos receber a sessão 7 do capítulo 1 de O Curso em Milagres, Distorções dos Impulsos para o Milagre. E só para a gente se lembrar que os milagres, eles são essas correções na nossa mente, né? A gente vai ser muito lembrado disso ao longo dessa jornada que nunca começou, mas que a gente acredita muito que ainda não acabou, e que começou e que não acabou, mas é muito importante a gente lembrar o que são esses milagres, só para a mente não devagar, né? Ficar imaginando coisas. Então vamos lá. Só ver uma coisinha aqui. As tuas percepções distorcidas produzem uma cobertura densa sobre os impulsos para os milagres, fazendo com que seja difícil para eles alcançarem a tua própria consciência. A confusão entre impulsos milagrosos e impulsos físicos é uma das maiores distorções da percepção. Os impulsos físicos são impulsos milagrosos dirigidos equivocadamente. Todo o prazer real vem de se fazer a vontade de Deus. Isso é assim, porque não fazê-la é uma negação do ser. A negação do ser resulta em ilusões, enquanto a correção do erro traz a liberação disso. Não enganes a ti mesmo, acreditando que podes te relacionar em paz com Deus ou com teus irmãos através de qualquer coisa externa. Nossa, que perfeito, porque essa lembrança que me veio aqui, né, quando eu li a palavra milagre, e me veio essa lembrança aqui na minha mente mesmo, né? Que o milagre é uma correção na mente, né? Isso automaticamente alinha a nossa mente, né? E retira o investimento no milagre na forma física, né? No impulso físico. Retira isso do centro, né? Do meu foco. E esperar que o milagre tenha uma aparência específica e muitas vezes interpretar, né, isso é uma percepção distorcida, né? Pode ser uma distorção, uma percepção distorcida. E é muito interessante aqui essa sessão, essa sentença 1. As tuas percepções distorcidas produzem uma cobertura densa sobre os impulsos para os milagres, fazendo com que seja difícil para eles alcançarem a tua própria consciência. Todo julgamento, né? Toda a minha interpretação, todo o meu julgamento, que é a base dessa percepção distorcida, ele cobre esses impulsos, né? Ele contém isso, né? Ele contém esses impulsos, porque
tem algo ali, tem uma barreira, né? Tem um bloqueio. E aí não tem como esses milagres alcançarem a minha própria consciência, eles ficarem conscientes aqui, né? Eu aceitar esses milagres, porque os milagres eles já estão acontecendo, né? É, as respostas já foram dadas. É o que a gente vai ver na próxima imersão presencial. O roteiro está escrito, né? E o que que é isso? Não há nada novo nesse sentido. Os milagres, eles não esperam para acontecer, né? Na mente dividida desse sistema de pensamento do ego, quando ele fala em milagre, parece que tem um delay, né? Que tem uma espera para que esses milagres aconteçam. E os milagres, eles são naturais, eles não param de acontecer, porque os milagres, eles acontecem na nossa mente. Há um trabalho muito amoroso sendo feito a cada instante que independe, né, de qualquer coisa nesse mundo. Então, a cada instante a gente vai ser convidado a não saber mesmo, a não interpretar símbolos. E aos poucos a gente vai percebendo o quanto que isso cansa, quanto isso nos cansa, é, o tanto de dúvida e de conflito que vem dessa necessidade de dirigir os impulsos milagrosos para esses impulsos físicos, né? Impulso, o que que é esse impulso, né? Esse desejo, né? Essa força mesmo. E como nós somos o Filho de Deus e o poder de Deus é compartilhado, né? Nós temos o mesmo poder, nós criamos de forma equivocada, que é tudo isso que a gente pensa ter feito, os milagres, né? Esses milagres que a gente interpreta aqui, que a gente nomeou como milagre, que dependem de circunstâncias, muitas circunstâncias físicas aqui do mundo. E ele termina, né, esse parágrafo dizendo: Não enganes a ti mesmo acreditando que podes te relacionar em paz com Deus ou com teus irmãos através de qualquer coisa externa, porque não há nada externo. E toda tentativa de me relacionar em paz com Deus ou com os meus irmãos através de qualquer coisa externa é negar a minha realidade, é negar que eu sou a mente, é negar que eu sou espírito, porque eu estou afirmando que algo externo que vai me dar a possibilidade de ser um com Deus. E nisso eu nego a minha realidade, eu nego o ser que eu sou. Então, toda comunicação, todo relacionamento, ele é na nossa mente, né? E mesmo que aparentemente pareça ter aqui corpos, né? É um conteúdo da minha mente. Mas isso a gente só vai experimentando mesmo na prática, né? Abrindo nosso coração, entregando a pouca disponibilidade que a gente tem, mas que é suficiente para o Espírito Santo nos mostrar que isso é assim, né? Essa é a nossa oração. Me mostra o poder mesmo da minha mente, me mostra que está tudo aqui. Porque toda a ideia de sofrimento, de perda, de falta, de ausência de milagre, né? Todas essas ideias existem porque eu estou acreditando que algo externo pode resolver alguma coisa, ou que algo externo pode me dar o amor, pode me dar a paz, pode me dar alguma coisa. E aí eu fico distorcendo isso para encaixar isso na minha percepção equivocada. E não vai funcionar, a gente vai experimentar sacrifício, a gente vai experimentar, vamos acreditar, né, no sacrifício, ideias de solidão, de abandono, de que Deus não nos ouve, de que Deus não está em nós, que nós não somos o Filho de Deus.
porque a gente precisa desse passo antes, né? Dessa ajuda para reconhecer aquilo que nós somos. A gente precisa de muita ajuda para reconhecer o que nós realmente somos em Deus. Isso está muito, muito, muito esquecido, mas é perto, é bem perto, só esquecido. E lembrar, né? Eu tenho ouvido muito isso assim na minha mente. Foi só um pensamento de separação, não foi a separação. Foi só um pensamento que nós esquecemos de rir dele, de achar graça nele. Então foi só um pensamento, não foi a separação. Foi um pensamento que, no mesmo instante que foi pensado, foi corrigido, né? Então, a gente realmente precisa de muita ajuda para aceitar e reconhecer esse ser, porque a negação do ser, como ele diz na sentença 6, resulta em ilusões, enquanto a correção do erro traz a liberação disso. Porque se eu nego aquilo que eu sou, eu preciso fazer um outro eu para que eu acredite que eu estou existindo, né? Então, se eu nego aquilo que eu realmente sou, eu preciso inventar alguma coisa para tentar preencher isso. E resulta em ilusões, resulta nisso tudo que a gente pensa que fez. Vamos lá. Parágrafo 2. Criança de Deus. Tu foste criada para criar o que é bom, o que é belo e o que é santo. Não esqueças isso. Por pouco tempo, o amor de Deus ainda tem que ser expresso através de um corpo para outro, porque a visão ainda é tênue. A melhor forma de usar o teu corpo é utilizá-lo para te ajudar a ampliar a tua percepção, de modo que possas conseguir a visão real, da qual o olho físico é incapaz. Aprender a fazer isso é a única utilidade verdadeira do corpo. Vou repetir aqui a sentença 4. A melhor forma de usar o teu corpo é utilizá-lo para te ajudar a ampliar a tua percepção, de modo que possas conseguir a visão real, da qual o olho físico é incapaz. E o que me veio aqui agora, né? Como que a gente faz isso? Entregando esse personagem, não negando ele, não rejeitando ele. E óbvio que é um processo, porque tem muito auto-ódio, né? Mas faz parte do processo e o final feliz de todas as coisas é certo. Aceitar o que parecem ser as características desse personagem, não aceitar no sentido de confirmar que elas são reais, mas reconhecer que eu fiz isso e é isso que eu quero desfazer, é isso que eu quero que seja desfeito. Mas é o reconhecer, é a aceitação desse reconhecimento de que eu acredito nisso, eu ainda acredito nisso, mas me mostra que isso não é o que eu sou. Eu não sou isso aqui. Mas é através dessas características de Priscila que eu penso que eu sou Priscila. Eu acredito que eu sou Priscila. É. Obviamente que a mente está duvidando muito mais agora, nossa mente aqui, de todos nós que estamos aqui com um sim para esse caminho. Óbvio que já não temos mais tanta certeza, mas ainda temos, né?
Ainda não, ainda, mas duvidamos um pouco mais agora, né? Será? Então, tem características, né? Jeitos, preferências. Priscila tem preferências, Priscila tem qualidades, Priscila tem defeitos, vem entre aspas, né? Toda essa estrutura do autoconceito, né? Que parece ser individual para ficar didático aqui, né? Esse autoconceito de Priscila, falando de uma forma mais específica. Então, se eu entrego isso exatamente do jeitinho que eu acredito para o Espírito Santo, ele vai usar isso para me levar além. Só que aí fica leve demais. Como assim? Ele não vai me tirar isso? Né? Ele não vai, se eu entregar, ele não vai me tirar? Tirar o quê, né? Eu acho que eu falei isso hoje na lição. A gente tem medo de entregar para o Espírito Santo as ideias sobre o corpo, ideias sobre tudo que a gente experimenta, enfim, cada um aí no seu, no que parece ser a sua jornada, o seu caminho, que é o mesmo, porque a gente acha que o Espírito Santo vai tirar o quê? O que que ele vai tirar? Se não há nada além do amor, né? Só que aí, nossa, vai ser simples assim, leve assim, eu entrego, eu convido ele para tudo, ele não vai me julgar, ele não vai me condenar, ele não vai me punir, não tem sacrifício? Será que você está perdoando mesmo? O ego adora, assim. Acho que você não está perdoando, tá leve, acho que você não está perdoando direito, com certeza, porque olha como você é culpado. Tem que ser, tá muito leve. É simples assim? Aí o que que a gente começa a fazer? A gente começa a rejeitar o corpo, rejeitar as preferências, rejeitar o personagem, rejeitar o bonequinho, né? A gente fica rejeitando, sendo que é o que a gente acredita que é. E o Espírito Santo usa o que a gente acredita, porque a gente acredita. Simples assim. Né? Vendo onde está a nossa mente, né? Ele vai lá e inicia a lição dele de amor. Mas, como ele mesmo, Jesus fala no Aprendiz Feliz, na sessão O Aprendiz Feliz de os Milagres, a simplicidade é muito difícil para mentes deformadas. Então, quando a gente aceita a utilidade, quando a gente reconhece, eu fiz isso. Eu não sei como eu fiz, mas você está me dizendo que eu fiz e que eu nem quero isso, e que eu quero perdoar, que eu quero acordar disso. Então eu te entrego isso que eu acredito e, por favor, Jesus, me leva além. Eu quero um outro jeito de olhar para isso. E aí, a melhor forma de usar o teu corpo é utilizá-lo para te ajudar a ampliar a tua percepção de modo que possas conseguir a visão real, é usá-lo para o perdão. Só o perdão nos dá a visão real. Só o perdão verdadeiro. Então, usar tudo que a gente pensa querer, fazer, julgar, não julgar, enfim, os relacionamentos com coisas, pessoas que não faz diferença, tudo para o perdão. Então, aprender a fazer isso é a única utilidade verdadeira do corpo. Comunicação mesmo, um meio, né? Ele é um meio de comunicação. Opa. Parágrafo 3. A fantasia é uma forma distorcida de visão. Quem não gosta de fantasiar? Nossa, a gente fantasia o tempo todo. O tempo inteiro a gente está fantasiando. Quaisquer tipos de fantasias
são distorções, porque sempre envolvem a torção da percepção em realidade. Ações que brotam de distorções são literalmente as reações daqueles que não sabem o que fazem. A fantasia é uma tentativa de controlar a realidade de acordo com necessidades falsas. E aqui é importante lembrar, né, que essa é a grande fantasia. Obviamente que a gente experimenta, às vezes a gente olha para essa fantasia, né, a gente tem uma habilidade, né, fantasiar, que é, nossa, vamos entregar ao Espírito Santo, inclusive, ó, tá aqui, parece que eu amo isso aqui, ó, fantasiar. Então, eu te entrego e usa isso aqui para me levar além, corrija a minha mente. E tudo aqui é uma grande fantasia, né? Esse mundo é uma fantasia, porque torce a percepção em realidade. E ações que brotam de distorções são literalmente as reações daqueles que não sabem o que fazem. A fantasia é uma tentativa de controlar a realidade de acordo com necessidades falsas. Lembrando que, em última instância, toda a necessidade é falsa, porque necessidade, a ilusão da necessidade é do sistema de pensamento do ego. Então, a gente quer controlar a realidade. A gente tem um problema de autoridade. Eu criei a mim mesma. Olha como eu crio tudo aqui. Olha o que eu fiz. Claro que eu me criei. Olha como eu sou incrível, olha o mundo que eu fiz. Olha esse mundo de infinitas formas e possibilidades. Olha como eu sou incrível. Olha como eu sou Deus. Olha como eu sou melhor que Deus. Olha que incrível. Torce a realidade em qualquer sentido e estás percebendo de maneira destrutiva. Fantasias são um meio de fazer associações falsas e tentar obter prazer através delas. Mas, embora possas perceber associações falsas, jamais podes fazer com que sejam reais, exceto para ti mesmo. Tu acreditas no que fazes. Ó, fantasias são um meio de fazer associações falsas e tentar obter prazer através delas. Associações falsas, interpretações. Esse lugar que a gente fica da hipótese, né? Conjecturando tudo, né? Associando tudo, querendo estar certo sobre tudo. Esse é um ótimo exemplo. Quando a gente quer estar certo, quando a gente quer estar ali numa conversa com alguém e a gente está querendo convencer aquela pessoa e a gente nem ouve o que a pessoa está dizendo, porque eu já estou aqui me preparando, eu já estou na mente me preparando, preparando a resposta, eu já estou aqui imaginando a reação da pessoa com a minha resposta, o que que ela pode responder para eu convencê-la daquilo que eu estou pensando, né? Então, eu nem escuto o que a pessoa está dizendo, porque eu estou muito preocupada com esse lugar na mente, onde a minha única meta é isso, obter prazer. Que prazer é esse? Acertei, deu certo, eu estou certo. Tem um prazer nisso. A gente experimenta um prazer. Da mesma forma quando a gente está na mente, ali lavando uma louça e imaginando um diálogo com alguém, algo que você queria ter dito, mas não disse, e aí a sua mente fica lá imaginando você dizendo isso para essa pessoa, ela reage de uma forma, tem um prazer nisso, né?
né? Que vem dessa associação que a gente faz, essas interpretações que a gente faz do que é certo, errado, do que a gente quer, do que a gente não quer. Tem uma sensação de prazer, né? De pertencimento, tem um, tem um gosto, isso tem um gosto, tem um prazer nessa fantasia. E obviamente que isso é só uma demonstração dessa fantasia macro, digamos, né? Que é esse mundo. E essa ideia de indivíduo, né? Sentença 8. Tu acreditas no que fazes. Se ofereceres milagres, serás igualmente forte na tua crença neles. A força da tua convicção sustentará, então, a crença de quem recebe o milagre. Fantasias vêm a ser totalmente desnecessárias à medida que a natureza inteiramente satisfatória da realidade vem a ser aparente tanto para quem dá como para quem recebe. E aqui, tudo que dou, dou a mim mesmo, né? Não tem o outro recebendo. Não tem ninguém fora de mim recebendo, porque quem dá e recebe é a mente, né? O dar e receber é da mente. Aqui no mundo das formas, não. Você dá, você fica sem. Se eu dou um copo de água, eu fico sem um copo d'água, né? Então, esse aqui você dá e você perde, você fica sem, né? É isso que o sistema de pensamento do ego faz. Por isso que, quando eu dou, e eu estou identificada com o sistema de pensamento do ego, quando eu dou alguma coisa, seja algo físico, né? Alguma coisa física ou algo não físico, atenção, cuidado, né? Eu automaticamente, quando eu estou no sistema de pensamento do ego, eu vou esperar algo em troca. Porque para o ego, se eu dou o que quer que seja, tem que ter a volta, tem que ter o retorno, porque é a crença na escassez. Se eu dou, fiquei sem. Então eu preciso que você me dê de volta. Não sei o que que você vai fazer, eu quero. Você tem que me devolver. A força da tua convicção sustentará, então, a crença de quem recebe o milagre, porque é a gente que está sempre dando e recebendo para a gente mesmo. Não tem, em última instância, não tem o outro, né? É sempre a mesma mente. E fantasias vêm a ser totalmente desnecessárias à medida que a natureza inteiramente satisfatória da realidade vem a ser aparente tanto para quem dá como para quem recebe. Toda fantasia, todo desejo, né, dessa fantasia só é possível, não é nem possível, mas só acontece porque eu não sei, eu não conheço isso aqui, eu não me lembro dessa natureza inteiramente satisfatória do amor. Porque se eu estivesse lembrado, o que mais eu ia querer? O que mais eu posso querer quando eu estou ciente daquilo que sou, de que já sou amado, de que não há nada que eu precise fazer para ser amado, para ser cuidado e sustentado na mente, em Deus, em casa, em Deus. O que mais eu posso querer? Qual será? Eu vou fantasiar o quê? Se eu me lembro, se eu estou lembrado de que eu sou e tenho tudo em Deus, né? Então, isso é desnecessário diante dessa lembrança. A realidade é perdida, perdida entre aspas, porque, né? É a realidade, a verdade não pode ser perdida, né?
Então, a realidade é perdida através da usurpação que produz tirania. Enquanto restar um único escravo andando na terra, a tua liberação não é completa. Então, assim, é óbvio que cada um tem um currículo, cada uma aqui tem a sua historinha, está acreditando na sua história, e cada uma aqui está acreditando no seu treino de perdão, né? Então, às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu não acho que eu não. Eu acho que eu não acredito que Deus não é amor. É claro que Deus é amor. Eu super acredito que Deus é amor. Eu tenho clareza disso. Se um irmão ainda, né? Se um fragmento dessa mente ainda não está lembrado, nós todos não estamos, porque a mente é una. Então, isso nos coloca num lugar assim de humildade, sabe? Que é o que Jesus, né? É esse lugar de Jesus. Ele está lembrado, mas ele está trabalhando, né? Conosco nesse plano. Ele está lembrado, mas se eu não estou, eu aqui, esse fragmento não é Priscila, né? Esse fragmento aqui dessa consciência não está lembrada, não está lembrado, ninguém desperta, no sentido de que a mente é uma só, é só uma mente despertando. Então, enquanto restar um único escravo andando na terra, a tua liberação não é completa. Isso nos ajuda muito. Quando a gente está ali com um irmão que parece que está ali expressando um equívoco e a gente está se sentindo muito lembrado, muito presente, muito. Nossa, eu estou muito presente aqui, eu estou muito lembrada. E parece que tem uma pessoa ali que está trazendo um conteúdo oposto, assim. Se ele está trazendo, é a mente, é a nossa mente. Só que o que que o ego faz? Ah, isso aí eu não tenho, não. Esse treino aí não é meu, não. Esse treino aí é seu. Se vira, né? Essa ideia já não me pega, sabe? Eu não tenho um treino com isso. Isso aí não tem nada a ver comigo. É isso que o ego faz, né? Não. Aí eu não sei como que você vai olhar para isso, entrega para o Espírito Santo. Se chegou para mim, é meu. Tudo que chega é para mim. Tudo, absolutamente tudo. E o conteúdo não é a história que ele está contando, mas é o conteúdo que eu experimento. Enquanto eu recebo aquilo, enquanto eu pareço ouvir aquela história. Todas as ideias que passam ali na minha mente, inclusive essa, de que, nossa, tô muito lembrada agora. E ele não, né? Se tá na minha frente, é o meu professor, é meu. Eu posso não entender e nem preciso, né? Só preciso pedir a ajuda do Espírito Santo e lembrar, o Espírito Santo tá aqui. Isso tá aqui. Isso é tem milagre aqui para mim. Só que eu não sei o que significa, mas se tá aqui, eu quero um milagre que isso pode estar, que isso tá aqui trazendo para mim. Então, a gente começa a se abrir mesmo, a aceitar e abrir, sabe? E essa é a abundância, sempre tem milagre, sempre tem milagre. Então, é, enquanto restar um único escravo, um pedacinho dessa mente que esteja ainda acreditando na separação, todos nós estamos juntos nessa liberação, né? E o plano é um só para todos nós. Então, isso é, nossa, é muito profundo, porque a gente é muito fácil a gente voltar
para a forma, né, para o corpo. Aí a gente começa a estudar um curso de milagres, a gente começa a interpretar, né, e, e julgar os conteúdos que chegam, interpretar, fazer associações, né? Isso é algo que eu olho muito, assim, parece no meu treino, sabe? Quando tem um desconforto, você eu vejo a tentação de associar. Não, eu tô assim porque tal coisa, porque o meu treino é esse, porque, e eu esqueço de fazer contato com a sensação interna. Fico tão preocupada em trazer o conteúdo de um curso de milagres para aquilo que eu esqueço de fazer contato com a sensação interna. E é a sensação interna que está me contando. Eu não preciso entender. O perdão é quieto e na quietude nada faz. Ele olha e espera e não julga. Aí a gente começa a se sentir confuso demais. Nossa, será que não sei o quê? Será que não sei o quê? A confusão. E isso é muito legal, assim, gente. Toda vez que eu tô muito confusa, eu só paro e, nossa, deleta tudo isso aqui. Todo esse cabeção aqui, intelectual. Cadê a sensação interna? Cadê? Cadê? Tá aqui. E fico com ela. Eu, o Espírito Santo, até aquilo ali ser dissolvido, porque é simples assim. E é dissolvido no instante em que você experimenta, em que você decide entrar em contato, mesmo. Mas a gente resiste muito, a gente tem muito medo disso. Enfim, vamos continuar aqui na sentença 14. A restauração completa da filiação é a única meta daquele que tem a mente voltada para o milagre. Esse é um curso de treinamento da mente. Todo aprendizado envolve atenção e estudo em algum nível. Algumas partes posteriores do curso se baseiam tanto nestas sessões iniciais que elas requerem um estudo feito com cuidado. Tu também necessitarás delas para a preparação. Sem isso, podes ficar temeroso demais com o que virá para usar o curso construtivamente. Contudo, à medida que fores estudando essas partes iniciais, começarás a ver algumas das implicações que serão ampliadas posteriormente. É necessário um fundamento sólido devido à confusão entre medo e reverência, à qual já me referi e que é feita frequentemente. Eu disse que a reverência não é apropriada em relação aos filhos de Deus, porque não deves experimentar reverência na presença dos teus iguais. Todavia, foi também enfatizado que a reverência é apropriada na presença do teu Criador. Eu tenho sido cuidadoso em esclarecer meu papel na expiação, sem exagerá-lo ou atenuá-lo. Estou também tentando fazer o mesmo com o teu. Tenho salientado que a reverência não é uma reação apropriada a mim, devido à nossa igualdade inerente. Alguns dos passos que vêm mais tarde nesse curso, no entanto, envolvem uma aproximação mais direta com o próprio Deus. Não seria prudente iniciar esses passos sem uma preparação cuidadosa, ou a reverência será confundida com medo, e a experiência será mais traumática
do que beatífica. No fim, a cura é de Deus. Os meios te estão sendo cuidadosamente explicados. A revelação pode ocasionalmente te revelar o fim, mas para alcançá-lo, os meios são necessários. E o que me vem é: esse curso é um curso de desenvolvimento dessa confiança, porque a gente tem muito medo de Deus. Então, é um desenvolver da confiança, porque quem dá o último passo é Deus. E se hoje, no nosso estado mental que nós estamos, se nós formos colocados diante desse conhecimento, né, essa lembrança, de forma abrupta, é muito medo que a gente vai sentir. E essa não é a vontade de Deus para nós. Então, existe um processo de desenvolvimento na confiança nele, porque é ele que dá o passo final. Então, por isso, né, o Espírito Santo e Jesus aí nessa jornada, desenvolvendo a nossa confiança, ouvindo, em ouvir a voz do Espírito Santo, discernir entre um sistema de pensamento do ego e o sistema de pensamento do Espírito Santo, nos convidando a olhar para dentro para que a gente conheça o conteúdo da nossa mente, para que a gente se familiarize com isso e vai adquirindo mais confiança, a gente vai se sentindo mais confiante. Vou dar mais um passinho nesse mergulho. Aí, cada situação que parece acontecer, que a gente nem dá importância, tá ali, tá tudo sendo usado para nos levar além, para nos lembrar dessa confiança, porque é Deus que dá o último passo. E é um caminho muito amoroso, muito gentil. E a gente não experimenta ele dessa forma, não é porque ele não é dessa forma, é porque a gente acredita em outra coisa. A gente acredita no sacrifício, a gente acredita na miséria, a gente acredita na dor. Mas nada disso, nenhum desses obstáculos resistirá à presença do amor que nós somos. Então, é isso. Esse é um caminho de desenvolvimento da confiança no ser que nós somos, porque nós temos muito medo de Deus, muito medo. Então, por isso que cada experiência é um medinho ali de uma barata, não é da barata, né? O medinho de perder o emprego, o medinho de faltar dinheiro, um medinho, medo, é o medo pulverizado em tudo, né? E a culpa pulverizada em tudo. E tudo tá me convidando, tudo é ferramenta para eu perdoar e desenvolver essa confiança e dar um passinho mais firme, cada vez mais firme, em direção a essa comunicação direta com Deus. Então, eu sinto que é isso. Hoje nós encerramos aqui o capítulo 1, muita gratidão por por esses passos que nós estamos dando juntos. E próximo encontro a gente começa o capítulo 2, a sessão 1, as origens da separação. Então, quem está no YouTube assistindo a essa gravação, continuamos juntos, recebendo aqui esse presente. É isso. Um beijo e até o próximo encontro aqui no YouTube.